Fala comigo, meu padrinho, como é que você tá, irmão? Suave ou não? Bem, graças a Deus. Ô padrinho, primeiro se apresenta aí, fala aqui que você... Quanto tempo que você tá aqui, o que você tá arrumando. Vamos lá então. Padrinho, mais conhecido como Augusto. Eu tô aqui, vai fazer 2 anos. Saúde? Cheers, pelo amor de Deus. Cheers, buddy. Dia 14 agora. Obrigado, Deus abençoe. Vai completar 2 anos que eu tô aqui na Irlanda. 2 anos na Irlanda. 2 aninhos. Ah. E, cara, vim como intercambista mesmo. Vim como imigrante pra curtir o país, mas acima de tudo fazer dinheiro, trabalhar e, pô, aprender o inglês, né? Abre tanta porta, a gente não dá tanto valor nisso no Brasil e aqui a gente aprende a importância disso. Ô padrinho, mas como é que foi assim, o que passou na tua cabeça você querer vir pra Irlanda, pra vir pra Europa e pra Irlanda no caso? Não passou na cabeça. Eu tentei ir primeiro para os Estados Unidos. Tentei tirar o meu visto americano, acabou não dando certo. E eu ganhei uma viagem para a Europa, que foi para a Alemanha, visitar o meu primo. Quando eu cheguei lá, começou no meu Instagram a mostrar opções de intercâmbio na Irlanda. Até então, nunca tive interesse na Irlanda, não sabia tanta coisa daqui, não tinha tanta curiosidade. Só que uma coisa que me chamou a atenção é que o imigrante aqui, o estudante aqui, ele pode vir como estudante, pegar um visto de estudante e ter o direito de trabalho. Então, pô, você pensa, você tá vindo pra cá aprender uma língua nova e ainda vai ter a chance de, além de provar a língua, você fazer dinheiro, conseguir trabalhar. Não é tantas horas que você pode aqui, né? Como estudante a gente pode trabalhar até 20 horas por semana no período de curso e eles te dão 8 semanas de férias que você pode fazer até 40 horas. Mas mesmo assim é oportunidade, né? Resumindo, a Irlanda é uma mãe. A Irlanda tá de porta aberta. Pode vir, pode a idade que for. Pode. O que vai fazer o seu intercâmbio valer a pena ou não é o quanto você quer. Se você decidir que você não quer muito, aí não é pra você mesmo. Agora, se você tiver disposição, como eu tive, funcionou muito bem. Ô padrinho, aprende inglês na escola mesmo ou é na rua batendo papo, trocando ideia? Eu acho que na verdade assim, a escola ela vai te dar uma boa base. Vai ter uma boa base. Agora, você aprender o inglês é dia a dia. Uma das coisas que eu aprendi com você, que valeu muito a pena pra mim, o fato de você não trabalhar em um lugar só o tempo todo. Você tentar trocar o seu trabalho em períodos, porque, por exemplo, eu comecei trabalhando num shopping como vendedor numa ilha de meia. E eu aprendi o vocabulário da venda, então cartão de crédito, se é dinheiro, se é em cartão, falar meia em inglês e atender o cliente. Depois eu troquei para um outro ambiente, no office. Então você já aprende o vocabulário do office. Hoje eu trabalho no hostel. Então o vocabulário do hostel. Então você vai aprendendo o inglês conforme você vai trabalhando, né? Então eu acho que mudar de emprego também é uma boa coisa para você aprender a falar inglês. Você desenvolve muito mais. Então quer dizer, a escola é importante para assim, ó. Você chega num país diferente, você não conhece gente, você não conhece... Então você chega na escola, você já faz aquele network com o pessoal da escola. E aí também você chega na escola, você precisa arrumar quarto, você precisa arrumar trabalho, você precisa saber aonde que é o mercado para você comprar alguma coisa, onde que eu compro um travesseiro, uma coberta. Então a escola acaba sendo importante para você fazer amizade, para você criar um grupo, para você interagir com o pessoal. E outra coisa também, você vai chegar na escola, tá cheio de brasileiro. Então, você chega num lugar que você quer falar inglês, você quer ficar a imersão que o pessoal tanto fala, e não acontece, porque pô, se chegar lá só tem brasileiro, você não vai falar inglês, você vai falar em português. E é sempre muito mais confortável você não sair da sua zona de conforto ali, falando com o brasileiro. É muito mais fácil. Porque às vezes tem um ou outro que sabe um pouquinho mais de inglês que você, aí você chega num lugar, não soube entender, ele já respondeu, você não treinou, não entendeu, não fez. Tudo faz diferença aqui quando você começa a pensar num contexto geral. E esse lance de trabalhar em vários lugares, quando o padrinho chegou, eu falei isso pra ele, pô, você trabalha em vários lugares, você vai entendendo a linguagem do local, entendeu? Então, tipo assim, ó, eu nunca trabalhei num restaurante, nem nada. Eu não sei o nome, eu não sei lidar com as coisas. O restaurante é o seguinte, tem um menu lá, o cardápio, tem todos os pratos lá.
partir do momento que você entende o nome de cada prato, a pessoa não precisa explicar muita coisa não. Ela falou o nome do prato inteiro, você entendeu meia palavra do prato, você já sabe que o prato é tal, pronto. Então, tipo, e aprende bastante mesmo, porque cada lugar tem as suas falas específicas. Por exemplo, assim, ó, você vai trabalhar num pub. O cara um dia falou assim pra mim, ó, da barman, falou assim, pega o keg lá. Eu achei que era tipo bolo no coisa. E aí eu descobri que o keg era o barril de chopp. O barril chama keg, então você tem que pegar o keg lá, você tem que trocar o keg. E fora um monte de coisa, né? Ô padrinho, e vem cá, vamos falar de coisa boa. Você chegou aqui, você foi da faixa branca à faixa preta, foi isso mesmo, padrinho? Em poucos meses. Você chegou aqui faixa marrom de jiu-jitsu, brabo. Faixa marrom treinando bem. Quantos anos, padrinho, de treino? Eu cheguei aqui com 14 anos de treino, já era faixa marrom. Hoje eu tenho 15 anos de treino e sou faixa preta. Faixa preta. Eu cheguei aqui dia 14 de agosto, dia 15 de agosto eu já estava fazendo meu primeiro treino aqui, conhecendo as academias, vendo como funcionava e abrindo meu network. Inclusive, foi no jiu-jitsu que saiu meu primeiro trampo sério, que foi com você. Boa. Foi de lá que saiu o meu networking para, não um emprego sério, mas um emprego melhor do que eu tava, que me dava mais horas, naturalmente mais dinheiro e me abriu muito mais porta. Ô padrinho, como é que foi chegar na academia faixa marrom e os caras faixa preta querer fazer um rola com você? Na verdade, quando você chega graduado numa academia onde ninguém te conhece, você coloca um alvo nas costas, né? Todo mundo quer te provar ali. Quer dar uma amassada. Você precisa tomar uma massa da galera. Só que eu vim do Brasil com ritmo de treino de competição, então eu tava com um flow diferente no tatame, né? Tanto é que eu comecei a treinar com o pessoal e treinando muito bem com o pessoal, e eu conheci o professor, que é o cara que me indicou lá com você, saindo na mão com ele. Ele já faixa preta há anos. O Alisson. O Alisson. O professor do brother nosso é um faixa preta também, nordestino, enjoado, brabo, baixinho, forte, parece um toco. E no lugar que eu trabalhava lá, trabalhava eu e mais 2 faixa preta, e mais um outro faixa preta ia lá cobrir folga de vez em quando lá. Então era o Rodrigão, o Alisson e o Romão, né? Os 3 faixa preta. E aí o Alisson chegou em mim e falou assim, ó, chegou um faixa marrom aí pra treinar com nós lá. O cara, ele é bonzinho. Pode chamar ele pra vir aqui pra fazer um teste aqui que ele vai dar conta. Ô padrinho, por que ele falou isso pra mim? Você fez um rola com ele lá? Quem amassou quem? Eu também amasso. Mas o que acontece? Quando eu, igual eu falei, eu tava com ritmo de treino, tal, aí ele chegou... Cara, o Alisson tem uma humildade do tamanho do mundo, embora ele seja pequenininho, a humildade dele é gigante. Ele chegou na academia, aí eu vi faixa preta, tal, na dele, de boa, simplão. Aí eu falei, mestrão, vamos fazer um rola, não tem problema? Claro, cara. Saímos na mão a Vera naquele dia. A ponto de ver que tinha galera que tava lutando, parar, ficar olhando pra saber se tava tudo certo, se não tinha levado do lado pessoal e tal. No final do treino, eu falei pra ele, mestrão, cheguei faz pouco tempo aqui em Dublin e tal, tô precisando de uma oportunidade e tal. Aí ele falou assim, cara, eu trabalho num lugar de segurança e, pô, você é explosivo, você é forte, eu vou tentar falar com o rapaz lá, o nosso gerente, né, o Red Door, pra conseguir te encaixar. E aí você vai conversar com ele. Eu falei, tá ótimo. E foi nisso que ele me levou pra conversar com você, porque na época o Red Door de lá era você. Aí ele me apresentou lá. Ô padrinho, mas tava um pouco pessoal ou não? Primeira luta, primeiro rola com o cara, como é que tipo assim, pô, acabei de chegar na academia, o cara é faixa preta, tudo bem se ele ganhar. Assim, a gente tem muito respeito pela hierarquia, né? Da arte marcial te traz isso. Mas ninguém quer perder, né, mano? A gente é amigo ali, mas, pô, é aquele negócio, a gente vai fazer um rola soltinho até tentar tomar a primeira vantagem, a primeira raspagem. Então a gente começou com uma pegada mais tranquila assim, mas nos primeiros 30 segundos, a hora que ele puxou pra guarda, aí começou um pega pra capar, mano. Aí foi... Me jambrolhou na porrada ali. Mas foi muito bom. Já amassou na primeira? Logo de primeira ele já tipo assim, ó, você tá na minha área, pisa fofo. O maior respeito do mundo, mas eu tomei uma massa naquele dia. Aí você apareceu lá na... Cara, assim, ó.
a gente trabalhava num cassino que era um strip club. Então, assim, foi uma das partes mais divertidas, mais diferente, que eu não sei você, mas eu nunca imaginei na minha vida que eu fosse trabalhar no strip club. Eu assistia vídeo assim, né, vi o pessoal indo no strip club e tal. Só, tipo assim, a gente tem a referência de strip club lá dos Estados Unidos, que só tem um homem dos nóia, arma, revólver, polidense, gangue e tal. Aqui o strip club é pra turista, mano. O strip club assim, ó, não tem sexo dentro do lugar. E tipo assim, ó, aqui na Irlanda não tem arma, então tipo assim, o pessoal não tem arma aqui, entendeu? Então o strip club é mais pra turista, cara. É mais pra nego que quer gastar um dinheiro ali. E normalmente quem visitava lá era a molecada que vinha conhecer o país, passar uma semaninha, aí de noite queria dar um a mais assim e parava lá. É muito difícil você ter cliente fixo num lugar desse assim. Era mais turista mesmo. Mas o que acontece? Como todo lugar envolve mulher, envolve bebida, muita gente chegava muito louco. E assim, ó, querendo ou não, o pau torava. Quando eu falei com o professor, ele falou, trabalha num lugar que é tranquilo, mano. Lá não tem muita confusão, lá é de boa, você vai curtir isso, lá é de boa. Eu falei, abracei a ideia, falei, tá ótimo, é isso que eu quero. Lugarzinho de boa, dinheiro no bolso e dormir tranquilo. Porém... E aí, o padrinho, aí, como é que você chegou? Conta a tua chegada lá. Você chegou lá pra trocar ideia, aí quando que viu, eu tava lá na porta. Aí... Cara, eu cheguei com aquele nervosismo de entrevista de emprego, né? Essa foi a real. Não tinha muito inglês ainda, tava desenvolvendo isso. Isso aconteceu em setembro, eu cheguei aqui em agosto. E eu fui trocar ideia, falou, ó, tem experiência como segurança, mas não tinha. E... Aquele somebody love. Aquele jeito brasileiro de fazer as coisas, né? E falei, sou faixa marrom de jiu-jitsu, eu luto faz bastante tempo, sou da competição e tal, pra passar uma confiança de que ia ser segurança mesmo. Mas a primeira coisa que você olhou pra mim e falou assim, ó, não tô nem aí pro seu inglês, pouco me importa. Se você tem licença de segurança pra mim, pouco importa. O que eu preciso saber é se eu posso confiar em você igual eu confio nesse cara, que naquele dia era o Alisson. Era o professor que tava lá. Porque eu sei que se o pau torar aqui, eu não preciso nem pensar se alguém vai me atacar pelas costas, porque eu sei que esse cara é segurança mesmo, ele protege. A gente já teve um problema ou outro aqui e eu nem precisei falar com ele já tava contando com ele. Então, se eu souber que eu posso confiar em você desse jeito, você pode fazer parte do time. Mas é uma questão de dia a dia. Na hora eu falei, mas não tinha confusão, não tinha nada, era um lugar tranquilo. Agora você precisa confiar em mim? Mas mesmo assim eu falei, não, tá bom, fica tranquilo. Na minha cabeça, uma hora ou outra vai acontecer. Como houve, né? Ô padrinho, e você já, tipo assim, ó, lá no Brasil, você saía brigando com os outros na rua? Como é que era? Ou era uma parada mais profissional e tal? Mano, eu nunca briguei com ninguém no Brasil. Nunca saí na mão, nunca. Já cheguei a discutir assim, naquele negócio, mas sempre tem a galera do deixa disso. E eu contava com essa galera. Eu discutia já contando que ia chegar alguém falando, pessoal, tá suave. já ficava olhando assim, ó, tem gente perto, então eu discuto. Do contrário, fica na minha. Nunca gostei, mano. Briga eu não gosto. Eu gosto da luta mesmo. Assim, dentro do tatame, dentro das regras. Dentro do octógono. Com tatame, kimono, com a faixa. Eu prefiro com kimono. Com todo respeito. Com todo respeito. Com regra, né? O juiz pra separar, se der um problema. Mas sair na mão a vera assim eu nunca gostei e nunca tinha feito isso. Mas... Bom, a resenha é o seguinte, lá onde que a gente trabalhava, eu também nunca fui de sair brigando na rua, eu sou do interior. No interior, por mais que o pessoal tinha revólver e tudo, tinha briga, mas nunca... Cara, nunca imaginei trabalhar no strip club, nunca imaginei brigar com os outros, apanhar dos outros também. Só que o que acontece? A gente está na Europa, a gente precisa trabalhar. E precisa ganhar dinheiro. E precisa aí, fazer o que tem que ser feito. Precisa fazer o que tem que ser feito. O lance de inglês. Até hoje também acho que não tem muito inglês, mas uma coisa é você ter inglês, outra coisa é você se comunicar com as pessoas, você entender o que está acontecendo.
E naquela época eu era o Head Security lá, eu era o gerente do segurança, no caso. E assim, ó, a gente trabalhava em... Era 2 pessoas por noite. Era eu e mais uma pessoa. E no final de semana, que tinha mais gente, era 3. E tipo assim, ó, você trabalhando num lugar desse em 2, você cara, você já tá na desvantagem. Você já tá na desvantagem em 3. Em 2, então você tá muito na desvantagem. Tinha grupo que chegava que tinha 6 caras, mano. É. A gente conseguia recusar os grupos, porque às vezes tinha 6 caras. Pô, vinha o pessoal de Londres. Aqueles gordão gigantes. Tinha 3 dobras na nuca aqui atrás, ó. Você olhava pro cara e falava assim, mano, se acontecer alguma coisa aqui, eu vou sair correndo. Só que acontece, quando você tá trabalhando fora, lá até pagava razoável, assim, por estar aqui na Europa. Pagava em dinheiro também, então, tipo, era uma grana boa. E, tipo assim, ó, você tá trabalhando nisso daí, com o tempo, você vai ficando com a casca grossa ali no negócio. É trabalho, não tem brincadeira. Você vai entendendo a dinâmica, que também é muito importante. Às vezes a gente acha que ser segurança é só vigiar. Na verdade, se você não tomar cuidado, você toma um atraso. Essa que é a real. Mas você apanha no lugar, entendeu? Fácil. Então, tipo assim, tá o teu na reta. Aí você prefere fazer o teu trabalho bem feito ou você prefere tomar um pau ali e tal? Mano, aí o que acontece? O padrinho chegou lá, ele chegou, eu falei assim, ó, padrinho, aqui é o seguinte, cara, o que mais a gente precisa aqui é contar um com o outro, porque uma hora o pau vai torar. E torava. E tipo assim, ó, uma hora o pau, uma hora vai dar ruim. E aí a gente precisa, eu posso contar com quem pra essa hora que vai dar ruim? Aí o professor, o Alisson, que tava ali comigo, que pelo que eu entendi aqui, falou pra ele que não tinha briga, não tinha nada lá no lugar. Era tranquilo, imagina. Era tranquilinho. Aí ele começou a contar as histórias também, o que acontecia e como que a gente se conheceu e tal. Mas assim, pra dar uma adiantada no papo, o padrinho começou a trabalhar lá comigo. Aí eu coloquei ele durante a semana de segunda a terça que realmente era mais tranquilo. Só que no dia mais tranquilo é onde que acontece as coisas mais esquisitas. Então, um dia tranquilo, tá tranquilo a noite inteira. Aí uma coisa só daquela merda enorme. E muitas vezes era 5 minutos pra fechar. Não, 10 minutos pra fechar. Era tipo assim, nós pedindo, pelo amor de Deus, vamos embora, o pessoal. Aí começou a trabalhar, aí o padrinho foi lá, fez o primeiro teste comigo lá, foi tudo belezinha, bonitinho e tal. Chegou lá, parecendo um pastor, com a camisetinha por dentro da calça. Cintinho marrom. Meia hora antes do shift. Faixa marrom, cintinho marrom, ele chegou, tal, radinho, tal, não sei o que tem. Preocupadinho, com a mãozinha assim, ó. Mãozinha assim, bonitinho. Parecia um pastorzinho. Tava lá. Primeiro dia foi tudo bonitinho e tal. Cara, no segundo dia eu já falei assim, segundo dia, acho que eu já preciso falar pro meu parceiro que tá aqui trabalhando que uma hora vai dar ruim. Não são só dias de flores. Uma hora vai dar ruim, tá tudo legal, tudo bonitinho e tal, mas uma hora vai dar ruim. E esteja preparado para uma hora que vai dar ruim. E assim, ó, eu já fiz jiu-jitsu, já fiz capoeira, já fiz um monte de coisa, mas assim, ó, eu nunca saí brigando com os outros na rua, eu nunca peguei alguém e tive que imobilizar no chão e tipo... Cara, eu sou faixa rosa, eu falo pra galera, não tem isso daí. Só que a partir do momento que você está trabalhando, você tem que fazer o trampo, entendeu? Não tem muita coisa que você fazer. Você tem uma missão, mano. Ficar vivo. Cada um tem um seu trabalho. Você é barman, você tem que fazer coquetel. Você trabalha na escola, você tem que dar aula. Você trabalha de segurança, você tem que imobilizar e conter a briga. E tipo assim, eu tinha trabalhado já em outros lugares de segurança, em pub, em hotel, em restaurante, só que eu nunca trabalhei no cassino, no strip club, entendeu? Pessoal muito louco, tal. Isso se você já não faz alguma coisa, a pessoa cresce, aí fica o dobro de confusão. E uma coisa que é importante ressaltar também, que normalmente quando eu já trabalhei em evento como segurança também,
normalmente em evento você vai separar a briga dos outros. Então você vê dois caras discutindo ou brigando, você vai lá e separa a briga deles. Nesse lugar que a gente tava trabalhando, normalmente os caras queriam brigar com a gente. Era uma parada diretamente com a gente. Que não tinha nada a ver com o rolê. A pessoa tava começando, tipo assim, ó, fazer bagunça lá dentro do lugar. E tipo assim, a gente. E outra, não é que você chega, você troca uma ideia, falou, amigão, pô, dá pra você dar uma segurada e tal. Tem câmera em todo lugar. O lugar tem câmera em tudo. Todo lugar tinha câmera lá. E. Deixa eu ver o que aconteceu aqui, parece que deu uma escurecida aqui, batendo na tela. Fala comigo. Vamos. Ô padrinho, aí no primeiro dia que teve o rolê lá, ficar de olho aqui que também sempre tem um cara querendo fazer uma baguncinha. Aí no segundo dia dele lá de trampo, eu falei assim, ó padrinho, cara, vai chegar uma hora que vai dar uma confusão, a gente vai ter que vai em dois lá, pega o cara, coloca o cara pra fora. Simples o negócio, né? O treinamento de segurança aqui, o que é? Você chega, pega pelo braço, de um lado, e vai... Conduz. Gentilmente conduzindo o cara pra fora do estabelecimento. Só que, tipo assim, você pega ele por um braço, ele tem um outro aqui pra já te dar vai te dar um murro. Então a gente ia lá, pegava cada um por um braço e ia conduzindo pra fora do estabelecimento. Tá, no segundo dia do padrinho, aconteceu uma coisa que, tipo assim, não é comum. Uma das meninas que trabalhava lá com a gente, que por uma acaso é um monte de brasileira que trabalha lá nesse clube, não querendo falar que é brasileiro, mas já falando. Era uma brasileira lá e, tipo assim, todo mundo estuda, né? Então provavelmente ela estudava em algum lugar. E um cara da escola dela, um mexicano, sei lá que era mexicano, começou a seguir ela. Lá dentro. E por um acaso achou ela lá dentro trabalhando. E tipo assim, ó, pô, o cara começou a seguir ela, tal. Começou já a ficar um pouco agressivo, já começou a fugir um pouco do padrão. Eu cheguei pro cara, gentilmente, falei assim, amigão, ó, dá uma segurada aqui, cara, você faz o que você quiser, mas dá uma segurada, pô. Bebe tranquilo, fica de boa, fica no bar. Bebe, curte e tal. A menina tá trabalhando e tal. Tem um monte de gente aí. O cara já começou a se exaltar. Já começou a ficar um pouco quente. E aí já comecei, dei aquela arranhada no espanhol. Já falei espanhol com ele e tal. Quando eu tô falando espanhol com o cara já vira e fala assim, ó. Ah, você tá querendo confusão então. O cara falou, Bruno, que eu tô querendo. Eu falei, não, cara, a gente não quer confusão aqui. A gente quer que corra tudo bem e tal. A gente tá trabalhando, a gente não quer confusão e tal. Aí o cara, então você quer confusão tal. E todo momento que ele falava, então você quer confusão? E ia pra cima. Então você quer isso? Então não sei o que lá. E a gente não, bro, calma, não é isso. Só fica, bebe aí e tal. Pô, a gente tá deixando você ficar aqui, você nem podia ficar aqui. Quando as meninas conhecem algum dos clientes, não pode ficar aqui, é proibido, mas pô, tem pouca gente aqui dentro, bebe sua breja, fica aí no bar, tá tudo em paz. Mas por que você tá vindo falar assim comigo? Sempre exaltadão. Aí... E eu tinha acabado de falar, padrinho, mas chegar uma hora... Ele tinha acabado de falar. Nós vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que pôr alguém pra fora. Eu tinha acabado de falar, era o segundo dia do padrinho. Cara, deu 5 minutos, esse maluco aí começa a dar uma chacoalhada, uma mexida e tal. Quando que veio, eu já tava segurando ele pro pescoço já. Dá uma gravata no amigo. Já dei aquela gravata de bar nele já, pra ele dar aquelas... pra conter a situação. Pá, já foi pro chão, todo mundo já foi pro chão. O cara já deu uma sapateada e tal. Eu segurando o braço dele pra ele não tentar reagir. E segurando o braço dele, colocando o braço dele assim, né? Pra ele tomar a mão de vaca aqui. Só pra ele sentir, tipo, a pressão e não querer fazer nada. Gravata de bar do padrinho levou ele pro chão. Mano, o braço dele foi todo torto. Eu falei, nossa, quase quebrei o braço dele sem querer. Aí depois disso, ele apagou, inclusive. Ele, cara, gravata de bar e tal. O cara já devia estar um pouco cansado. Já... Devia estar um pouco. Já chegou no chão ali, viu que tava quentinho, deu aquela cochilada. Sonhou largado.
Aí, pô, a gente ajudou o cara a levantar, pô, amigão, vamos lá pra Sai na fora boa e tal. agora, tal. Aí a gente colocou ele lá fora, aí tipo assim, 2 trampos, um de tirar, outro de lá fora. Aí chega lá fora, o cara chega lá fora, já arranca a camiseta, já quer sair na mão, Fica armando lutinha. já Não, pá, calma. Normal. vou esperar dar teu horário e tal. Isso daí foi o segundo dia do padrinho. Ô padrinho, aí... Não, deixa eu só falar um negócio. Tá. Terminou essa cena dele querer ficar se exaltando lá fora e tal, decidiu ir embora. Até aí, beleza. Terminando isso, não aconteceu nada, não saímos na mão, tivemos que tirar o cara, tiramos na maior segurança, ninguém se machucou. Aí eu olhei pro padrinho e falei, escuta, é normal ficar com a adrenalina alta? E eu respirando, normal ficar com a adrenalina alta? Aí o padrinho na maior frieza falou assim, mano, todo mundo acelera, velho. Tudo normal, todo mundo acelera. Aí eu falei, então tá bom, pelo menos não é só eu, né? De primeira assim. Mano, o padrinho, cara, ele lutava dentro do tatame, dentro da regra, fazendo tudo bonitinho. Mas vida real é diferente, mano, embaçado. Aí chegou, caiu de paraquedas lá no strip club, onde o faixa preta falou pra ele que era tudo tranquilinho. Viu, tem negocinho É. de vez em quando, mas é normal. Isso faz. porque ele é faixa marrom. Imagina se o faixa preta fosse trazer um faixa branca Esquece, pra trabalhar. esquece. Esquece que não ia dar certo. Com todo respeito, faixa branca, mas não ia rolar, brother. Cara, então assim, ó, esse foi o primeiro dia do padrinho lá pra trabalhar, bonitinho, tranquilinho. O lance da adrenalina sobe mesmo, você fica suado, Cara, o negócio, quando você começa a ver o perigo, o coração já dispara. Antes de você chegar no perigo, o bagulho já... Tum, tum, tum. Mas assim, ó, esse foi o primeiro dia do padrinho lá e assim, cara... E essa adrenalina também são só nas primeiras vezes, assim, porque depois que você entende a leitura do ambiente, essa adrenalina já começa a fazer parte, então ela não... Eu só senti aquela adrenalina no primeiro dia. Do segundo em diante eu ficava mais ansioso do que com aquela adrenalina de, nossa, o que vai acontecer, como vai ser, e agora, e... Depois que você entende a leitura do ambiente, que você vê quem é o perigoso, quem não é, ou o cara que realmente vai te dar um problema ou não, as coisas já começam a ficar diferentes. Porque o lance é fazer o trampo, não é ser, tipo assim, tá preparado pra ir lá brigar com alguém. Porque você tem que ficar preparado, mas você nunca tá indo pra brigar com alguém, é um trampo, cara. E tipo assim, aqui, é até engraçado que, além da gente colocar os outros pra fora nessa época, a gente também não deixava os outros entrar na balada. Você já viu, já não deixava entrar. E Dublin é muito pequeno, então às vezes eu tava indo encontrar um amigo meu tomar uma cerveja, eu tava passando, vi um cara que eu tinha colocado pra fora, passando. E às vezes era engraçado, porque o cara falou assim, ô, você me pôs pra fora lá. Você me colocou pra fora lá esse dia e tal. Aí eu falei, mano, você tava dando trabalho, né, cara? Ô, mas assim, vai lá, só você ficar bonitinho lá. Já aconteceu de eu falar que não era eu. O cara falou assim, mano, eu lembro de você de algum lugar. E no final de semana anterior a gente tinha colocado ele pra fora. Eu falo, brother, eu acho que você tá enganado, eu cheguei faz 2 semanas aqui e tal, meti o louco. Lá a gente botava uma touca, era roupa preta e tal, às vezes luva também, tentava... E às vezes o cara tava muito louco. Várias vezes a gente colocou, tipo assim, ó. Teve vez do cara dar trabalho lá dentro. Pedi gentilmente pra ele sair, ele não saiu. Aí tive que dar um mata-leão nele, ele começou a se debater, apaguei ele lá dentro. Bum. Aí reboquei ele pra fora e fiquei esperando ele acordar. Aí ele acorda, ô brother, o que aconteceu? Aí ele pergunta, ele olha pra gente e fala, viu, quanto custa pra entrar aí? Não lembrava de que tinha sido apagado, de que tava lá dentro, sabe? E porque ele tava muito bêbado. Então já aconteceu várias vezes isso. Ou então, do cara tá lá fora, apagado, aí ele acorda, o padrinho vem, coloca a jaqueta nele, o que aconteceu com o seu? Ele falou, cara, não sei, o que... Mas ué, então acontecia muito isso, acontecia muito. O ambiente era um ambiente pequeno e tinha uma parte pra cima da escada e uma parte pra baixo. Então assim, ó, o que é o lance de conter? Imagina, o cara tava com uma garrafa de champanhe numa mão, com um copo de vidro no outro, um monte de gente em volta. E o pessoal, pô, ficava num grau tão forte de sair jogando garrafa. jogando garrafa. Lugar tranquilo, lugar assim, ó. Tem uma coisinha de vez em quando só, fica em paz. Tem um negocinho outro e tal. Então assim, ó, pô, aí você tinha que conter a pessoa e tal. E tipo assim, pô, o pessoal que trabalhava lá era
profissional, né? Então eles dava a gravata com a maior segurança, com técnica, com... A ideia, na verdade, de você trabalhar de segurança num lugar desse é você não colocar a sua equipe em risco e nem você. Então, ao invés de você ficar saindo no soco, saindo na mão, que você pode acertar alguém que tá atrás de você, ou o cara te acertar, o melhor caminho pra gente que sabe o que tá fazendo, dá um matulhão no cara, sentiu que ele apagou, solta, não fica segurando lá igual um maluco, porque daí dá problema, mas a gente que tem técnica, aperta, ele cai, tá tudo certo, depois levanta, respira, 10, 15 segundos ali apagadinho, depois levanta calmo. E galera, não faça isso em casa. Não. Outra coisa também, assim, ó, A gente conta o que aconteceu, não é que é pra você sair fazendo isso se você estiver em Dublin trabalhando com segurança. Não faça isso se você puder evitar. Mas se não puder evitar, se não puder evitar também, saiba o que você esteja fazendo. E outra coisa, é trabalhos atípicos, isso daí não é comum ter esse trabalho. Difícil você conhecer muita gente que trabalhou nesse ramo aqui também. E igual a gente estava falando, tudo é temporário. Uma outra hora a gente vai conversar só sobre o que aconteceu lá dentro desse lugar, porque tipo assim, se a gente trabalhou junto lá uns 8 meses, padrinho, mais ou menos? De 8 a 9 meses. De 8 a 9 meses, assim, aconteceu muita coisa, às vezes 2 por dia, durante muito tempo, tá muita história aqui, mano. Vai ser legal ter um quadro disso aqui pra tinha você que fazer contar só porque é aconteceu muita coisa lá. E assim, ó, de trabalhar em vários lugares pra você aprender o inglês, né? Então, esse foi um lugar que você trabalha, você aprende o inglês de lá. Ô padrinho, o que mais que você trabalhou? Cara, igual eu falei anteriormente, né? Dia 14 de agosto eu cheguei aqui. Dia 15 eu já comecei a distribuir currículo para todas as áreas. Tudo que eu imprimi 35 currículos e coloquei na minha cabeça que eu só ia poder voltar para casa depois de entregar os 35. Só que eu não contava aqui que algumas empresas, algumas lojas, por exemplo, não aceitam papel. Você tem que aplicar, então é diferente. Aí que eu entendi. Cara, passei em shopping, loja, farmácia, pub, restaurante. Então eu entreguei currículo para tudo. E um dos caras do shopping me viu e falou... E eu nem tinha entregue currículo pra ele. Ele passou assim, me viu e falou assim, viu, o que você tem dentro dessa pasta? Eu falei, cara, meu currículo. E com inglês de centavos, assim. Aí ele falou assim, cara, deixa seu currículo aí, porque meu irmão é dono desse quiosque aqui de meia e às vezes ele contrata staff de final de semana. Gringo ou brasileiro? Gringo. Falando inglês. Falando inglês. Você desenrolando. Eu achando, né, que eu tava falando alguma coisa. E eu expliquei pra ele, cara, eu não tenho tanto inglês e tal. Ele falou assim, não se preocupa. Ele vai te ajudar, vai te ensinar. Falei, 10. Deixei meu currículo pra ele, mas é aquele negócio. Falei, nossa, eu nem tava interessado em trabalhar num lugar desse. Como é que eu atendo o público sem falar tanto inglês? Aí, deu 2 dias isso. O cara me liga. Me liga pra falar inglês. Falei, cara do céu. Inglês muito ruim. Falei, cara, eu não falo inglês, tal. Ele falou assim, posso te mandar mensagem? Falei, pode. Meu WhatsApp. Aí eu fazia o quê? Google Tradutor, pra ler o que ele tinha escrito. Google Tradutor para enviar para ele a mensagem. E deu muito certo. Fui lá no primeiro dia e ele me explicou assim, dentro de 1 hora ele me explicou como tudo funcionava, como abrir, como fechar, como fazer a venda, como tal. Aí ele simplesmente falou assim, ó, daqui 3 horas eu volto, que eu preciso separar o negócio. Aí eu falei, tá. Mano, eu fiquei 3 horas sozinho num lugar. Mas a hora que ele falou, você conseguiu, você talvez não entendeu as palavras, mas você conseguiu entender qual que era a dinâmica do negócio. O contexto era muito importante. Então, assim, ó, falar pra você que eu traduzi na minha cabeça palavra por palavra, esquece. Mas você vai pegando um gancho ou outro, sabe? Ele vai falando, ó, você precisa vender. Eu não sabia o você precisa, mas sale eu sabia que era venda, ou vender, ou alguma coisa assim. Então, eu fui pegando pelo contexto e explicando pra ele, eu não tenho um bom inglês, mas eu tento. Ele falou assim, eu só preciso de alguém que tenta fazer mesmo. Cara, ele ficou 3 horas fora. Nessas 3 horas eu fiz 5 vendas. Sem falar inglês bom. E os clientes chegavam lá e pediam tal, você ia só por, como é que é? Ia por telepatia, sentimento, ia na emoção? Ia pela mímica. A pessoa chegava e falava assim, ó, esse. Primeiro ela só falava, eu quero tal coisa. Falava assim, ó, me perdoa, eu sou estudante, cheguei agora, não tenho um bom inglês. Ela falou assim, não tem problema. Primeira cliente, uma senhora, não tem problema, eu quero esse. Aí eu falei, quantas? Ela falou, quero 2. Falei, ó, a gente tem a promoção, só que ao invés de eu ficar falando a promoção, eu pegava o bannerzinho lá e falava assim, ó, 2 é nesse valor. Aí ela falava, tranquilo.
Aí eu perguntei, crédito ou débito? Pagou no cartão, primeira venda. Cara, aquilo deu um choque de motivação, assim, tá ligado? Tô pronto. Eu não acredito. Aí, beleza. E ele recebia todas as notificações de venda com ele, né? Fiz essa primeira, eu atendi essa senhora que ela era Irish são os irlandeses. Depois eu vendi para uma moça chinesa, vendi para um cara que é da Somália nesse dia, e depois vendi para um brasileiro e uma última nacionalidade que eu não lembro agora. Aí fiz as vendas. E ele voltou, ele falou assim, mano, mas você já vendeu? Eu falei, cara, espero que não tenha feito nada errado. E esse teste que eu ia fazer eram só essas 3 horas. Eu não sabia que era um teste só as 3 horas, né? Ele falou assim, hoje é sábado, você termina aqui, já vou te pagar e você pode voltar amanhã? Eu falei, posso. E por um acaso eu tenho uma tatuagem no pescoço que tá escrito Jeová Rafá. E ele perguntou sobre as minhas tatuagens e perguntou sobre essa no pescoço. E eu não sabia como falar, traduzir em inglês. Coloquei no Google, é God Healing, que é Deus da cura. E ele falou assim, você acredita em Deus? Eu falei, sim. Ele falou assim, cara, eu acredito muito em Deus e eu vou te ajudar a partir de agora. Vem amanhã. Desse sábado e desse domingo de setembro até fevereiro de 2025, eu trabalhei nesse shopping. Você pegou o final de semana ali, ele já te deu Todo final de sábado semana, e domingo. quantas horinhas, né? Era das 10 da manhã às 6 da tarde. Era das 8 horas. Umas 8 horinhas, E nessa mesma semana ele falou assim, cara, eu preciso de alguém de segunda a sexta, você não quer abraçar essa? Falei, pô, o horário que você precisa é o horário que eu tô na escola. Se não fosse isso, tava ganhando lá até hoje. Ô padrinho, então que a Irlanda é uma mãe, é o seguinte, você falou que tipo assim, não é só papel, é online também para aplicar. Bastante válido. Só que assim, ó, a minha experiência também aqui cara, é você fazer o currículo, você pegar teu currículo e teu ego, botar debaixo do braço e sair entregando. E também assim, ó, cada peixe é uma isca. Você vai entregar pra... Cada peixe é uma isca. Cada peixe é uma isca. Você vai entregar pra restaurante, você tem que colocar lá que você trabalhou em restaurante. Você... Não é igual no Brasil que você coloca tudo que você já fez na vida. Não tem O nada. pessoal faz o LinkedIn aqui também pra aplicar e coloca tudo que você fez na vida inteira e tal. Não, mano, a pessoa quer saber assim, ó, aqui é um pub. Ah, eu trabalhei num restaurante e tal, eu trabalhei num pub e tal. E assim, ó, vale a pena dar aquele somebody love e tal? Vale a pena, porque senão, assim, ó, como é que você vai, entendeu? Ah, você nunca trabalhou de nada, aí você vem entregar. Porque tudo você vai aprender. Sim. Tudo você vai aprender. O meu primeiro trabalho foi num lugar que chama Buskers. Eu coloquei de barman, nunca tive experiência com barman. No máximo eu fazia uma caipirinha lá no Brasil quando eu tava bêbado já, ia lá. E coloquei que eu trabalhava de barman, abriu, aí a moça falou assim, eu tenho uma vaga aqui de back bar. Oh, eu não sabia nem o que era back bar, eu não sabia nem o que era back. E aí, cheguei lá no primeiro dia para trabalhar, nem sabendo o que eu ia fazer. O cara vira e falou assim, ó, pode pegar os copos vazios e trazer aqui pra dentro do bar. Cara, saí pegando o copo vazio e põe no bar. Eu coloquei no meu currículo que eu tinha experiência no Outback. Quem nunca? Que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, né? Que eu adorava tomar cerveja lá no Outback, no Happy Hour. Então assim, ó, você tem que fazer o currículo, colocar lá que você trabalhou em 3 lugares, que é o que o cara quer saber. E também você tem que aplicar online, nos lugares online. E tipo assim, ó, no teu caso, padrinho, você tava passando e o cara te viu e te chamou. É um negócio. Eu coloquei na minha cabeça que eu precisava arrumar um trabalho. Só que é o seguinte, eu cheguei aqui sem conhecer ninguém, sem ter um amigo, um conhecido, nada. Eu também. E decidi que eu ia fazer dessa minha experiência dar certo. Eu coloquei na minha cabeça que eu não tinha chance de errar. Então, qual que foi o lance? Eu queria fazer o que desse para ser feito e depois escolher o que eu queria fazer. Então eu apliquei para tudo, entreguei currículo para todo mundo, entendeu? Como eu disse, shopping, padaria, restaurante, pub, eu apliquei para tudo, mano. Eu entreguei currículo para todo mundo. O que me chamasse primeiro, abrisse a porta, eu ia aproveitar, melhorar o inglês, desenvolver o meu lado profissional
na Europa, que é muito diferente, e depois eu escolheria o ramo que eu queria seguir, entende? Então, assim, se fosse para dar uma dica para alguém, uma sugestão, faça primeiro o que dá para ser feito. Faça primeiro o que dá pra ser feito, depois você escolhe o que você quer fazer. Porque eu escuto muita história de que a Irlanda não deu certo pra mim, a Irlanda é muito difícil. Eu fiquei 4 meses esperando pro meu primeiro emprego. Aí você pergunta, e o que é que você procurou? Ah, eu sou formado em engenharia na faculdade do Brasil e queria alguma coisa na minha área. Não é que você não vai encontrar, bro. Não é que você não vai encontrar, mas pô, calma, devagar, chega primeiro, entende a dinâmica da parada, depois você procura o que você quer. Cara, quando você sai do teu país, qualquer país que você vai, você vira imigrante lá. A gente lá no Brasil, quando chega alguém de outro país, é gringo. Ah, o cara é gringo, é da hora pra nós. Porque é novo. Tamo curtindo que o cara é gringo. O brasileiro, quando sai do Brasil e vai pra outro lugar, é imigrante. E tipo assim, ó, eu comecei a viajar faz muito tempo atrás. Quando eu comecei a viajar, o pessoal achava que Brasil, São Paulo, tinha macaco na árvore, cara. Tipo, você tava na floresta, entendeu? Min Tarzan. E então, assim, ó, essa é a cultura. Outra coisa também, quando você chega no... Eu acho que ali você tá se cortando. Tá aparecendo muito eu e pouco você. Né? Tá bala. Quando você chega no outro país, primeiro, os brasileiros que... o cara veio... Oi, com Deus. Vem cá, bebê. Volta aqui pra nós. Olha aí, mano. Quando você chega no outro país, primeiro, os brasileiros que já tá aqui faz tempo já, os caras já fizeram um monte de cagada antes de você chegar. Os caras já acostumaram mal já o povo. Então assim, ó, você tem que, você tá indo para outro país, você é imigrante. Você tem que ter suas ferramentas, você tem que adquirir o que você tem. Não é possível, mano. Então assim, ó, imagina, eu lá no Brasil, eu tinha minha empresa, eu tinha minhas coisas lá. Aí você chega aqui, cara, você é imigrante. O último currículo que eu entreguei, eu acho que eu devia ter 16 anos. Que eu tive que fazer um currículo. Então, você pegar e fazer um currículo e sair para entregar, cara, além da disposição, você tem que ter um psicológico, mas assim, muito forte, porque, cara, o ego do ser humano é uma coisa que, assim, ó, ele é maior, se você deixar e se você não entender, ele é maior que você, cara. O teu ego, ele vai te afundar num buraco. É mesmo. Então, quando você vai vir fazer um intercâmbio, você chega, por exemplo, assim, ó, eu também não conhecia ninguém, eu não fazia a menor ideia, eu já tinha viajado para alguns lugares, eu nunca quis vir para Irlanda, eu nunca quis, vou lá fazer turismo na Irlanda, eu nem sabia o que tá acontecendo aqui, cara, eu queria um negócio diferente. Eu descobri isso na viagem que eu falei. Frio pra caramba, tal. Você chega aqui, você só vê que tem brasileiro depois que você chegou. E tem pra caralho, você tá andando na rua, você escuta o português. A gente tá no restaurante aqui, ó. Eu já vi 2 pessoas que trabalhou comigo, que acabou de chegar, e já escutei o pessoal passando, correndo, falando português. Então assim, você tem que chegar com a mente aberta, você tem que chegar com o seu ego lá longe. E tem que querer, mano. Acho que o primeiro passo de tudo é você querer. E você tem que querer, você tem que sair de casa. Tipo assim, ó, falou assim, ó, o padrinho falou, o pessoal chega aqui e não arruma trampo, não arruma nada. Cara, é verdade isso daí. O pessoal chega e depressão, tal, é o que a gente mais escuta. Só que a real é o seguinte, mano. Você tem que tirar o dedo e sair da tua casa e sair falando com os outros na rua e perguntando, e na escola também e tal. Se você colocar na sua cabeça que todo o ambiente é uma oportunidade, você não fica sem acomodação e sem trabalho. Eu consegui o meu primeiro trabalho. Ó, eu cheguei aqui, no primeiro final de semana eu fiz um evento no show do Coldplay. Galera da escola ia fazer a entrevista e me avisar, Augusto, vai ter um show do Coldplay, eles contratam picker. Picker é aquele cara que fica com uma garrinha pegando lixo no chão. Ó, eles vão contratar picker e é só pro final de semana. Falei, tô dentraço, mano. Tô dentraço.
E fui. E, cara, consegui trabalhar. Fiz meus primeiros euros no primeiro final de semana que eu tava aqui. Depois disso, da escola, foi quando eu entreguei os currículos. Depois disso, o trampo que a gente tava falando agora sobre segurança, o networking, foi no jiu-jitsu. Depois disso, eu trabalhei em outro lugar que foi uma indicação de uma pessoa que